Saraiva, eu queria muito falar contigo, porque eu vi o seu vídeo, você falando sobre a denúncia contra Ricardo Salles. Todos nós ficamos muito felizes com essa denúncia. Isso serviu para mitigar aquela sanha fascista lá naquela CPI do MST, mas eu queria muito Sim. ouvir, porque é o seguinte, assim, acho que é legal você dar essa explicação para a gente, separar as coisas direitinho, porque ele virou réu oficialmente, acho que corrupção passiva e crimes contra o meio ambiente, é isso? Mas tem vários outros, esse é o primeiro deles. Você podia dar uma checada para a gente exatamente o que aconteceu com o Ricardo Salles? Com o maior prazer. Primeiro que organização criminosa, né? É um dos crimes que ele consta da denúncia como participante de organização criminosa, e ele é oficialmente réu. Por quê? Porque a denúncia do Ministério Público foi recebida pelo Poder Judiciário. Então, já existe um processo, e quando existe um processo, já existe um réu. Então, ele é relator também da... Sim, relator. Parafraseando a ilustre deputada, essa denúncia, essa ação penal decorre da Operação Aquanduba, que foi conduzida pelo meu colega delegado Franco Perazzoni. É a exportação da madeira. Ainda falta ele responder pela outra, pela Androantos, que está correndo na Justiça Federal de Santarém. Essa estava correndo na Justiça Federal de Altamira, a outra na de Santarém. Então, ele ainda tem essa outra ação. Agora, lamentavelmente, a gestão anterior da Polícia Federal, aquela Polícia Federal bolsonarista, atrasou muito esse processo, esse inquérito. Afastaram o Perazzoni da presidência do inquérito, que é um absurdo. Ele era o delegado que conduziu desde o início, que tinha conhecimento, contra a vontade dele. Ele não conseguiu acessar o inquérito mais de 4 meses, então o inquérito ficou parado por um longo período. Fizeram de tudo para proteger o Ricardo Salles. E na decisão judicial, e na denúncia, a gente vê o tempo todo as perseguições contra os servidores do IBAMA promovidas pelo Ricardo Salles, de modo que o juiz determinou que fosse encaminhado o processo ao Ministério do Meio Ambiente para a adoção das medidas disciplinares cabíveis. Eu acho que o mesmo cabe em relação àqueles policiais que tramaram para atrasar o inquérito. Eles devem responder na corregedoria. E eu falo aqui como cidadão e como acusado em um processo administrativo daquela gestão. Então, me interessa diretamente para o meu direito de defesa ter acesso aos elementos dos autos, que depois da denúncia se tornam públicos, né? Salvo aquelas questões da vida privada, que não interessa, mas eu quero saber quais foram as articulações que aconteceram para me tirar do inquérito lá, me tirar do Amazonas, o que foi que aconteceu para o Perazzoni se afastar do inquérito, se afastar para que a promoção dele fosse vetada e ele também fosse afastado da chefia que ele ocupava. E sobre esse processo do Perazzoni colocaram 100 anos, né, 100 anos de solidão, né, 100 anos de sigilo. Tudo isso precisa ser esclarecido, porque não se pode perder essa oportunidade da Polícia Federal fazer também a sua lição de casa, no sentido de punir aqueles que, de alguma forma, articularam contra o Estado Democrático de Direito. E você não faz isso só em atos de vandalismo como o de 8 de janeiro, não. Você faz isso sabotando as instituições, sabotando a persecução penal, transformando a polícia numa polícia secreta, numa polícia que escolhe os inimigos do governo e vai lá e massacra as pessoas. Então, essa operação, a análise do material dessa operação vai ser muito útil para a minha defesa nesse PAD que eu estou respondendo. Não podia ter vindo em melhor momento para mim e também para a CPI do MST, aquela história, né, para quem acredita em Deus, né, Deus escreve certo por linhas tortas, né? Com tudo que aconteceu, com tudo que fizeram, talvez isso tenha eclodido no melhor momento,
porque, como você bem disse, essa turma fascista estava muito cheia de si, né, no Congresso Nacional, em razão da expressiva votação que, infelizmente, tiveram. Pois Isso é. aí joga um balde de água fria neles e mostra para a população que tipo de gente nós colocamos lá, né? Nós, como brasileiros, né, de modo geral, estão lá porque receberam votos. E sabe o que é terrível? De São Paulo, né? São Paulo. Casar, por exemplo, São Paulo. Não dá para dizer que é um estado pobre, que não tem, as pessoas não têm acesso à educação. Para a gente ver que educação não é sinônimo de sabedoria. De jeito nenhum. Isso, escolaridade não é sinônimo de sabedoria, de jeito De nenhum. jeito nenhum. Está aí o Lula para provar todo dia Exatamente. isso. Exatamente. O Saraiva, sabe que ainda me causa estupefação saber que você ainda está respondendo a página da Polícia Federal, você ainda está respondendo o processo interno, cara. Quantos processos são esses? Por que não encerram isso? Acabou a história, não? Falta um. Falta um? Falta Ai, um. porra, que Ah, é mas, enfim, isso? existem os trâmites e tem uma comissão que tem independência, essa comissão tem lá as convicções deles. Deve estar cheio de bolsonarista, né? Olha, deixa eu falar uma coisa. Essa questão dos bolsonaristas, você vê, o Lula passou 10 militares por dia aí do GSI, porque não acaba logo com esse troço de uma vez só e reformula tudo. Mesma coisa da Polícia Federal, do Ministério da Justiça. Eu sei que eu estou conversando com muita gente lá. Tem bolsonarista saindo pelo ladrão. Gente que ficou lá, sabe, que foi herdada. Por que não se livra dessas pessoas? Qual o problema de se livrar dos bolsonaristas, Saraiva? Na polícia e no Ministério da Justiça. Olha, eu acho que a direção da Polícia Federal tem uma estratégia muito bem delineada e que a polícia ela não pode perder a continuidade, né? E eles pegaram um cenário de terra arrasada, estão reconstruindo, criaram uma diretoria para a Amazônia. A situação da polícia ficou muito, muito, muito ruim, muito ruim. A Polícia Federal foi, de certa forma, desconstruída em muitos aspectos. E o novo diretor-geral está trabalhando nisso. Eu vejo grandes melhores, sabe, assim, de dentro, você vê o clima, assim, não tem mais perseguição, não teve mais nenhum delegado afastado. Isso era o normal antes, sabe? Antes do Bolsonaro, era o normal. E agora voltou a ser o normal, mas não foi fácil chegar novamente nesse normal, né? Então, assim, eu acho que no seu devido tempo e com... Eu tenho confiança aí nos meus superiores que isso vai ser esse processo todo de desbolsonarização da instituição, dos princípios, né? E isso é uma coisa muito profunda, entendeu? É uma coisa muito profunda porque, de modo geral, se romantiza muito nas polícias a truculência, a troca de tiros, entendeu? Os grupos táticos, quando, na verdade, a polícia tem por objetivo máximo a preservação da vida. Não adianta nada numa operação você apreender 2 toneladas de cocaína, morrer uma criança, isso é um fracasso completo. Isso não pode ser aceito, isso não pode ser admissível, esse tipo de coisa. Por quê? Qual o maior valor de uma sociedade civilizada? A vida. E a polícia é para preservar a vida. Ponto. Então é preciso mudar paradigma. Como Estado, a gente precisa de desmilitarizar as polícias. Uma polícia não pode ficar parecida com as Forças Armadas. E nós temos isso. As Forças Armadas têm um objetivo de guerra. A polícia não pode ficar parecida com as Forças Armadas. A polícia tem uma função que tem que ser baseada em lógica, em ciência, em sociologia, porque o crime é um fenômeno social. Então, eu acho que isso aí, o diretor-geral já deu várias declarações nesse sentido, né, que a Polícia Federal é a polícia investigativa. O que faz um policial ser diferenciado é a capacidade dele de pensar, de investigar. É isso que a gente tornou a Polícia Federal uma instituição tão bem vista pelos brasileiros. Não é pé na porta, não é por aí, né? É aquilo que eu repito sempre: polícia boa é que usa mais ciência e menos violência. Quando tem que usar violência, é porque você já fracassou no seu papel. É mais ou menos tipo
Um presidente de empresa aérea não pode dizer assim, ó, de vez em quando nossos aviões caem. Eles são muito seguros, mas de vez em quando um cai, um piloto fica maluco. Isso não é admissível. A gente até sabe o que acontece, mas não é admissível. A mesma coisa na polícia. A gente não pode admitir operações policiais, né, que coloquem em risco a vida de inocentes. Salvo se for para salvar a vida, se não tiver jeito. Mas, assim, por questões patrimoniais, eu acho muito complicado. Isso precisa ser revisto, muita coisa precisa ser revista. E a polícia não deixa de ser um reflexo da nossa sociedade. Os valores da nossa sociedade estão refletidos na polícia. O problema é que acaba se criando, às vezes, uma bolha dentro da polícia que tira o policial, tira a cidadania do policial, não deixa o policial dar entrevista, não deixava o policial dar aula. Ainda hoje, para dar aula, é uma burocracia danada. Para dar entrevista, é outra burocracia. Quando você não responde à PAD, ainda não se aceitou dentro da polícia que o policial pode dar entrevista. Ele, claro, ele não vai falar de operação em andamento. Então, assim, uma polícia amordaçada é um convite para uma polícia, para a semente do fascismo florescer ali. Né? Então, a gente tem que integrar o policial tem que ir para a universidade, tem que ser parte da sociedade, não ser segregado, porque aí a resposta que ele vai dar também não vai ser boa, porque ele não está integrado, ele não consegue compreender o fenômeno criminoso como um fenômeno social. Ele enxerga como um fenômeno de embate, de guerra. E os resultados são os piores possíveis. A gente, e isso, por que o Estado existe? O Estado existe para quê? Monopólio da violência. Ninguém vai te agredir. Eu garanto que ninguém vai te agredir, que ninguém vai tirar sua vida. Isso que é o Estado faz. E você não vai usar violência. Quando o Estado não entrega isso, é o fracasso do Estado. E, infelizmente, a gente está vivendo um tempo em que as polícias, de modo geral, ainda, né, tem como aceitam com normalidade, como se fosse um mero efeito colateral, quando uma pessoa pobre, um trabalhador, um negro, um índio é morto numa operação. Sabe? E a gente sabe que existem outras formas de se fazer com mais eficiência. Claro que existe. Agora, não ser atentado. Ficam sempre repetindo a mesma coisa. Então, assim, dessa volta toda, para te mostrar assim, que o problema do bolsonarismo dentro da Polícia Federal não é só na Polícia Federal, é nas polícias de um modo geral. A gente precisa repensar a forma de fazer polícia no Brasil. A Marina dizia, tinha uma expressão dela que ela falou assim, nós precisamos da nova política. Né? Então, parafraseando Marina Silva, eu diria que assim, a gente precisa de uma nova polícia, lastreada em valores humanistas, em valores, né, baseados na ciência e na eficiência.